Agora, meus amigos, uma reportagem do Kyiv Independente, que é um jornal ucraniano, está colocando luz sobre a segurança dos centros de treinamento de recrutas na Ucrânia. Segundo a reportagem, um ataque com mísseis russos ontem resultou em diversas baixas e foi apenas o mais recente de uma série de ataques mortais contra esses locais de concentração de militares. O ponto levantado, gente, é que esses centros de treinamento, principalmente os que ficam perto da linha de frente, muitas vezes não têm uma defesa aérea adequada para proteger os novos e inexperientes soldados. Comandantes e ex-instrutores que conversaram com o jornal argumentam que, embora os militares digam que estão reavaliando os protocolos de segurança, uma cultura de estilo soviética na liderança estaria dificultando a capacidade de assumir a responsabilidade por baixas que, segundo eles, poderiam ter sido evitadas. E os números, gente, mostram que o risco é real. Além do ataque dessa semana, em setembro, outro campo de treinamento no norte do país também foi atingido. Em julho, um ataque em Kropyvnytsk matou pelo menos uma dúzia de voluntários estrangeiros, isso segundo o New York Times. E isso vem acontecendo desde o início do conflito. Basta vocês lembrarem daquele ataque que aconteceu em março de 2022, quando mísseis russos atingiram um dos principais centros de treinamento em Lviv e matou mais de 60 pessoas. Bom, meus amigos, agora vamos conversar sobre o encontro de Trump com Zelensky em Washington ontem, sexta-feira, né? Começando pela Ucrânia, gente, a Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou uma barragem de 136 drones durante a noite e que eles conseguiram derrubar a grande maioria. Mas além dos drones, os russos também teriam lançado 3 mísseis guiados antiaéreo S-300 a partir da região russa de Kursk. Os ataques atingiram o norte, o sul, o leste e o centro da Ucrânia. Mas também houve ataques ucranianos contra os russos, tá? O governador instalado pela Rússia na parte ocupada de Kherson, o Vladimir Saldo, disse que um casal foi morto em um ataque de drones ucranianos hoje. Segundo ele, os dois estavam em um centro de acomodação temporária para pessoas que foram evacuadas. Zelensky foi lá buscar armas para continuar a guerra, mas ele encontrou um Trump que parecia muito mais interessado em negociar um acordo de paz do que em reforçar o arsenal ucraniano. O assunto principal, claro, eram os mísseis Tomahawks, né? Trump não chegou a descartar totalmente o envio, mas se mostrou bem indiferente à ideia. Parece que ele estava mais animado mesmo era com a possibilidade de se encontrar com Putin na Hungria nas próximas semanas. Depois de conversar por mais de 2 horas com Zelensky, Trump fez um apelo bem direto para a Ucrânia e para a Rússia pela imprensa. Veja só o que ele disse aos repórteres, abre aspas. Vocês param na linha de frente e ambos os lados devem voltar para casa, para suas famílias. Parem com a matança. E é isso. Parem agora mesmo na linha de frente. Eu disse isso ao presidente Zelensky. Eu disse isso ao presidente Putin. Fecha aspas. Essa decisão do Trump de voltar a dialogar com Putin, que já tinha frustrado Zelensky e alguns aliados europeus no passado, acabou jogando uma sombra sobre o encontro, né? Antes do almoço privado, os dois conversaram com os repórteres e o clima, que era para ser cordial, ficou um pouco tenso. Trump se colocou como um mediador. Ele disse, abre aspas, acho que o presidente Zelensky quer que isso seja feito e acho que o presidente Putin quer que isso seja feito. Agora, tudo o que eles precisam fazer é se entender um pouco. Agora, Zelensky diz que tem sido muito difícil conseguir um cessar-fogo, que ele quer realmente, mas que Putin não quer. Ele ainda disse para Trump que a Ucrânia tem milhares de drones prontos para atacar alvos russos, mas que precisa dos mísseis americanos. Aí vem a resposta de Trump, que foi um balde de água fria, né? Veja só o que Trump disse. Preferiríamos que eles não precisassem de Tomahawks. Nós aqui nos Estados Unidos também queremos os Tomahawks. Não queremos abrir mão de coisas que precisamos para proteger nosso país. Bom, depois da reunião, gente, que o Zelensky, descreveu como produtiva, ele disse aos repórteres que não queria mais falar sobre os mísseis e que era realista sobre suas chances de consegui-los. E falou que contava com Trump para pressionar Putin a parar com essa guerra. Aí perguntaram para ele sobre a ideia do Trump de parar na linha de frente, né? E Zelensky concordou, mas com uma condição. Para ele, o presidente Trump está certo e eles têm que parar onde está, mas apenas para conversar. No final das contas, o encontro parece não ter sido realmente o que o Zelensky esperava, né? Um ex-funcionário do governo americano disse que não há inclinação em Trump para impor custos à Rússia. E no meio de toda essa tensão, Trump ainda teve tempo para um elogio, digamos, inusitado. Ele elogiou Zelensky por estar usando um paletó escuro muito estiloso.
E isso, como vocês lembram, depois de ele ter criticado o líder ucraniano por visitar a Casa Branca sem no início do ano. Bom, meus amigos, enquanto isso, um enviado do Kremlin fez uma sugestão bem fora da caixinha e contrária a qualquer ideia de reedição da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. A ideia dele é que a Rússia e Estados Unidos deveriam construir um túnel ferroviário chamado Putin-Trump. Esse túnel seria sob o Estreito de Bering para ligar os dois países, desbloquear a exploração conjunta de recursos naturais e simbolizar a unidade. Bom, eu acho que o nome do túnel pode acabar agradando Trump, hein? A proposta é de Kirill Dmitriev, enviado de investimentos de Putin e chefe do Fundo Soberano Russo RDIF. E ele propõe um projeto de construção de 8 bilhões, financiado por Moscou e parceiros internacionais, para a construção de uma ligação ferroviária e de carga de 112 quilômetros em menos de 8 anos. Dmitriev, que ajudou a liderar uma ofensiva de charme russa projetada para reavivar os laços entre Estados Unidos e Rússia, lançou a ideia na noite de quinta-feira depois que Putin falou com Trump por telefone e concordou com o encontro em Budapeste. Agora, questionado sobre a ideia na sexta-feira por um repórter durante uma reunião em Washington com Zelensky, Trump chamou a ideia de interessante. E aí, meus amigos, ele perguntou a Zelensky o que ele achava da ideia. Eu estou aqui imaginando a cara do Zelensky numa situação dessa, né? E é claro, ele respondeu: não estou satisfeito com essa ideia. E acabou provocando risos, né? Parece que Dmitriev está empolgado com a ideia mesmo. Veja só o que ele escreveu no X, abre aspas. O sonho de uma ligação entre os Estados Unidos e a Rússia através do Estreito de Bering reflete uma visão duradoura. Desde a ferrovia Sibéria-Alasca de 1904 até o Plano Russo de 2007, o RDIF estudou propostas existentes, incluindo a ferrovia Estados Unidos-Canadá, Rússia-China, e vai aprovar a mais viável. Fecha aspas. Bom, gente, o Estreito de Bering, com 82 km de largura em seu ponto mais estreito, separa a vasta e escassamente povoada região russa de Chukotka, do Alasca. Ideias para ligá-la já existem há pelo menos 150 anos, tá? As pequenas ilhas Diomedes, uma russa e outra americana, ficam no meio do estreito a apenas 4 quilômetros de distância uma da outra. O Dmitriev, que iniciou uma relação de trabalho com Steve Witkoff, enviado especial de Trump, sugeriu que grandes empresas de energia dos Estados Unidos poderiam se juntar a projetos russos no Ártico e propôs que o túnel fosse construído pela The Boring Company, uma empresa de construção de túneis dos Estados Unidos de propriedade do bilionário americano e aliado ocasional de Trump, Elon Musk. E Dmitriev não perdeu tempo e já mandou uma mensagem pública pelo X para o Musk. Imagine conectar os Estados Unidos e a Rússia, as Américas e a Afro-Eurásia com o túnel Putin-Trump. Uma ligação de 112 quilômetros que simboliza a unidade. Os custos tradicionais são de mais de 65 bilhões, mas a tecnologia da Boring Company pode reduzi-los para menos de 8 bilhões. Vamos construir um futuro juntos. Bom, até a hora que eu gravei esse vídeo não houve resposta do Musk.